Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Efésios capítulo 6, versículo 13. Essa semana eu fiz essa experiência de passar por esse dia mau, ao qual a Bíblia fala. É como que todo um peso veio sobre mim, uma tribulação intensa. E naquele momento me veio uma voz do tentador, onde dizia assim: precisamos mesmo passar por toda essa tribulação enquanto vivemos aqui na terra? E naquele momento, logo de imediato, me veio a voz daquele que é o nosso defensor, o advogado, o consolador, o Espírito Santo, onde de imediato eu escutei que Deus nos ama. E como aquela voz ecoou tão forte dentro de mim: Deus nos ama. Como é importante a gente acreditar que de fato somos profundamente amados por Deus. Assim a gente entende que o sofrimento não é vontade de Deus, mas uma permissão e muitas vezes para a nossa purificação. De imediato o Espírito Santo também me recordou o sofrimento de Jesus na cruz por cada um de nós. João capítulo 3, versículo 16, fala de algo que me veio muito forte naquele momento, o amor que Deus tem por nós. Essa é a certeza ao qual nós devemos nos segurar, e assim a gente vai conseguir dar sentido aos momentos de tribulação que nos vêm. Diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento me veio tão forte, inspirado pelo Espírito Santo: Deus nos ama, somos profundamente amados por Deus, mesmo diante do seu momento de tribulação, até mesmo momento de tentação. Você é profundamente amado pelo Senhor, por aquele que enviou seu Filho único para nos salvar. Quando a gente acredita que Deus nos ama eternamente, que Deus quer sempre o melhor para nós, a gente aprende a ter paciência diante da tribulação, diante dos momentos difíceis da vida, diante das tempestades. E por que então temos que passar pelo sofrimento? Por que temos que sofrer? Aí a gente pode se questionar: por que Jesus sofreu? Para que, na verdade, Ele sofreu? Ele sofreu por amor a nós. Ele não tinha culpa nenhuma, não tinha pecado nenhum, mas Ele veio ao mundo para destruir a obra do demônio, destruir o pecado e assim nos salvar. E nós também passaremos sim pela tribulação, pelo sofrimento, pelas perseguições, pelas angústias. Romanos capítulo 12, versículos 12 diz: alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração. Perseverando na tribulação. Está passando por uma tribulação, por um dia de tempestade? Tenha paciência, tenha calma. Lembre-se que o Espírito Santo é o defensor. Ele está perto de nós. Ele nos dará o socorro necessário no momento necessário. Jesus disse: tenham coragem, porque eu já venci o mundo. Tenham coragem, não tenham medo. E é o Espírito Santo que nos encoraja a passar pelas tribulações da vida de cabeça erguida, com paciência, sabendo que Cristo sofreu por nós e nós também passaremos pelo sofrimento. Mas vamos dar um sentido ao sofrimento, aquele sofrimento que a gente não busca, mas que ele vem, é inerente à vida. Entender que ele muitas vezes vem para a purificação da nossa alma. Santa Gemma Galgani passou por muitos sofrimentos e o anjo da guarda dizia para ela que Deus permitia todo aquele sofrimento para que ela fosse purificada, para que tivesse uma alma purificada para Deus, para que se tornasse uma pessoa cada vez mais melhor. Nós também passamos pelo sofrimento para sermos pessoas mais fortes, de uma fé maior, que confia em Deus. É verdade que tem também aquele sofrimento que a gente que busca, tem aquele sofrimento que vem por consequência, às vezes, de uma atitude de outras pessoas. Tem diversos tipos de sofrimento, mas seja o sofrimento que a gente buscou ou aquele que a gente não buscou, que faz parte da vida, peçamos ao Espírito Santo que venha em socorro a nós e nunca escutemos a voz do acusador. Ele que está o tempo todo nos acusando, tentando nos tirar da presença de Deus, que a gente possa escutar sempre a voz do Espírito Santo. Mesmo que você
ouça, escute de imediato a voz do acusador, como ele também esteve falando para Jesus quando Jesus estava no deserto, Jesus de imediato fez uso da palavra de Deus pela ação do Espírito Santo para seguir firme no propósito do Pai, que a gente possa também, ao ouvir a voz do acusador, de imediato clamar o Espírito Santo, aquele que é o advogado, que é o nosso consolador, o nosso defensor. E assim o Espírito Santo vai colocando em nosso coração a verdade, a palavra de Deus. E é por meio da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus que a gente vence todo momento, seja um momento de tribulação, seja um momento também de tentação. Então, o Espírito Santo é o nosso socorro em cada momento. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, dá-nos a graça de ter paciência, ter serenidade, ter confiança, acreditar que Deus nos ama eternamente. O amor de Deus por nós é irrevogável. Deus nos abençoe. Peço que você compartilhe esse vídeo para que essa moção chegue a outros corações, assim você estará ajudando a evangelizar.